Hoje nós vamos aprender como calcular o volume de um cilindro. Para isso, basta que a gente conheça a altura do cilindro e o seu raio da base. Então, aqui nós temos, se considerarmos um cilindro reto, a sua altura e o raio da base. Então, nós temos aqui a representação de um cilindro. Aqui, observando a sua base, nós podemos identificar o raio, que nós podemos, nesse simulador, diminuir ou aumentar. Mas se nós mantivermos o raio da base fixo, nós podemos mudar também a altura. E a base permaneceu a mesma. Então, uma maneira de calcular o volume de um cilindro é encontrando a medida da área da sua base e multiplicando essa medida pela altura do cilindro. A área da base, então, é πr². Então, para calcularmos o volume, basta multiplicarmos essa área pela altura, ou seja, πr² vezes a altura. E isso é exatamente o que temos aqui. Então, temos aqui o volume de um cilindro reto. Essa fórmula fica bem clara para a gente se a gente observar que quanto maior a altura do cilindro, maior vai ser o seu volume. A gente pode usar esse mesmo conceito para calcular o volume de poliedros, como os prismas, se a gente souber a medida da sua base e da sua altura, ou seja, a área dessa base. É claro que dependendo do tipo de base, há fórmulas diferentes para calcular sua área. Aqui, por exemplo, nós temos um prisma de base triangular. Como é que a gente calcula a área da base, que é um triângulo? Então, nós temos um triângulo. Nós fazemos a medida da base vezes a medida da altura desse triângulo. Então, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. E para calcular o volume, basta encontrarmos a altura. Essa altura pode variar. Então, na hora que nós identificamos a altura, nós temos, então, o volume do prisma de base triangular, que é base vezes altura sobre 2 da base do prisma, vezes a altura do prisma. Da mesma forma, nós podemos calcular o volume de um prisma de base retangular, por exemplo. Então, nós temos 3 medidas a considerar. As medidas da base, então, nós temos largura e comprimento, e a altura do prisma. Então, o volume desse prisma é a área da base, que é largura vezes comprimento e vezes a altura do prisma. Nós podemos ver que quanto maiores forem essas medidas, maior será o volume desse prisma. Então, agora seria possível, inclusive, por exemplo, calcular o volume de um prisma de base pentagonal, como esse aqui. Basta calcularmos, então, a área aqui da base, usando a fórmula para calcular a área do pentágono. Isso vai depender da medida que nos é dada, porque
Para calcular essa área, nós podemos ter tanto a medida do lado, como, por exemplo, o raio da circunferência circunscrita. Então, dependendo da informação que nós tivermos, nós calculamos a área da base. E em seguida, multiplicamos essa área pela altura do prisma. E aí já temos o seu volume. Conhecer essa maneira de calcular o volume de prismas e cilindros vai te ajudar muito a diminuir o número de fórmulas que você precisa memorizar, porque as fórmulas das áreas você já conhece, aí basta multiplicar pela altura, no caso dos prismas e dos cilindros, e você já tem o volume desses sólidos. Um abraço então e até a próxima aula.